people want to believe it, that's entirely their affair. NASA have indulged themselves in fake news for 50 years. How sad is that? Bem-vindos à Lua de novo. Parece que estamos a bater no ceguinho, mas esta Lua tem-nos deixado cegos. Há muita gente que já disse, não me estraguem este sonho. Olha que a Lua é uma coisa que eu acreditava tanto. Pois continuo a acreditar. Do nosso lado, a ideia não é tirar-lhe os sonhos. Do nosso lado, a ideia é trazer-lhe formas de ver a Lua diferentes. Hoje, vamos ver a magia da Lua. Ora, bem-vindos a mais um vídeo sobre a Lua. Este é o terceiro vídeo que já fazemos. A parte 3. A derradeira? Ou será que não? Hoje vamos discutir mais assuntos relacionados com a Lua e coisas que possam ainda estar inexplicadas, não só pela ciência. No fundo, vamos tentar levantar mais questões, porque, como sabe, o canal Portugal Místico, aquilo que entende como correto é levantar questões. Em altura alguma lhe dissemos que nós somos os donos da verdade. Aliás, hoje até lhe vamos trazer questões umas contra as outras, porque é assim que temos que ver as coisas. E depois deixamos ao seu livre-arbítrio, à sua investigação e à sua vontade de fazer ou não mais pesquisa sobre o assunto. Trazemos-lhe factos. Os factos, depois, é para ser trabalhados por cada um, não é? Exato. Voltamos a relembrar que na década de 60 assistiu-se então ao grande evento da viagem do homem à Lua. Final da década de 60, 1969, pimba, julho, lá estamos na Lua. Contudo, em pleno século XXI, nós continuámos a tentar ir à Lua. E não conseguimos. Nós não, a América. Pois. A América tentou. A NASA. Mas o que é certo é que os voos tripulados não conseguiam passar os 600 km de altitude. Então, pera, Jorge, segundo a NASA, a Apollo 11, a Luna, porque é basicamente isto, a Luna em 1969. E depois da Apollo 11, pelo menos mais 5 pousaram na Lua. Sim, outros astronautas. Entre 69 e 72. Exatamente, portanto, houve pelo menos mais missões tripuladas que foram, de facto, até à Lua. Por exemplo, a Apollo 12, que foi para deixar os sismógrafos, uma série de coisas. Relembro, por exemplo, a 18, que supostamente foi a última a ir à Lua, em que trouxeram montes de pedrinhas fofinhas para nós vermos, que depois levantaram aquelas questões que nós já falamos num episódio anterior. Aqui, o que é importante é, se nós fomos à Lua, porque é que em 50 anos não voltamos lá, não é? Será que a tecnologia, claro que a tecnologia não se perde, não é? Aquilo que nós desenvolvemos foi destruída. Ou será que se perde? Vamos perguntar à NASA porquê que eles não voltaram lá. Veja o que diz Buzz Aldrin, é uma criança a explicar-lhe porque é que nunca fomos à Lua depois da Apollo 18, e logo a seguir veja porque é que a NASA não voltou à Lua. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. So, in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. Go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. E de facto, até em 2003, o Vai-Vem Colômbia explode com 7 tripulantes a bordo. Exatamente. Ou seja, então nota-se aqui várias tentativas de uma ida à Lua que não tiveram sucesso. Mas o que é certo é que na década de 60 aquilo foi um sucesso tremendo. Não só fomos lá, como foi à primeira. O sucesso foi à primeira, sabendo que as várias tentativas do módulo lunar funcionar
foram todas falhadas até 6 meses antes de irmos à Lua. E irmos à Lua, fazermos diretos da Lua, que é aquela coisa que já esteve, não viu, mas tem que ver. Então, os 2 episódios anteriores, um fala-lhe do lado esotérico, do lado exotérico, do lado científico da Lua, e depois o segundo falamos-lhe mais propriamente da ida à Lua e da influência maçónica na Lua. Desta vez vamos para a magia. Porquê que eu dei o nome magia, Jorge? Porquê que nós decidimos pôr magia? Este vídeo de facto vai ter aqui uma componente mágica. Aliás, tudo o que eles fazem é mágico, é o mundo mágico da Disney. Há aqui uma mistura de viagens espaciais com fantasias Nós da até Disney. já falámos da Branca de Neve, faz todo sentido agora falarmos da Lua de Neve. Sim, eu acho que também podíamos falar do Castelo da Cinderela. Sim. Deve estar em algum lado na Lua. Espera, na Lua não, mas se estivermos na NASA... Ora veja. case of Voyager, we need to get that data back down and distribute it to the scientists. The Deep Space Network's 3 stations cover the whole sky. Temos que nos lembrar também que os foguetes criados para o vai-vem espacial de 1969 foram criados por Von Braun. Sim. Von Braun que estava a projetar esses foguetes 2 anos antes e que apenas conseguiam atingir os 200 km de altitude. Será que sabem quem é Von Braun? Eu vou-lhes explicar. Wernher Von Braun é um polaco, portanto ele nasceu na Polónia e que mais tarde ele vem a juntar-se ao Terceiro Reich. Ou seja, ele faz parte, ele é um dos mais proeminentes cientistas nazis. Wernher Von Braun, uma das coisas que ele desenvolve é os primeiros mísseis. É certo que nunca nenhum levanta o voo da Alemanha nazi. Isto porque eles não conseguiram a tempo. Aliás, porquê? eles até não conseguiam acertar o alvo que eles pretendiam. Pois, ainda estavam em testes, a verdade é uma. Von Braun, entretanto, desaparece da Alemanha nazi e reaparece na NASA. É só para fazer a ligação novamente, como fomos algo contundentes. Será que só mudaram a vogal? Deve ter sido. Bem, a questão aqui é, não se preocupe, Von Braun não foi nazi nos Estados Unidos, mas levou-lhes toda aquela tecnologia e ajudou-os a construir uma coisa que se chama Saturno. Saturno é nada mais, nada menos do que toda esta engrenagem que permite a que o vai-bem espacial consiga sair da baixa órbita da Terra, certo? Ou seja, há toda uma necessidade de propulsão, mas isto é para ir à baixa órbita da Terra, certo? Há uma altura em que o Von Braun, experiente nazi como era, decide, precisamos de mudar as mentes da população para podermos ir mais longe. E com quem é que ele fala? Fala com o Walt Disney. Ora, um apaixonado por foguetes. Sim, Aliás, esta aventura já pelos mundos da Disney já começa muito antes, eu diria cerca de 15 anos antes da primeira viagem do Homem à Lua. aliás, podemos ver isso na própria voz do Walt Disney a fazer a apresentação da Tomorrowland, em que a ideia era exatamente demonstrar que um dia vamos à Lua. Veja. Presenting this week. At Disneyland Park, the realm devoted to things of the future is called Tomorrowland. One of the popular attractions here is our simulated rocket trip around the moon. After entering the Disneyland spaceport, visitors may experience the thrills that space travelers of the future will encounter when rocket trips to the moon become a daily routine. However, scientists tell us that it will be many years before space travel becomes a reality. After consulting with the scientists, our artists and studio technicians have prepared a factual picture of how the coming conquest of the moon will be accomplished.
Ou seja, de facto, eles já queriam ir à Lua. Entretanto, há uma joint venture, há um caminho comum entre Van Braun e a Walt Disney em si, a própria, entre a NASA e o Walt Disney, certo? Sim. E que começam a publicar filmes Exato. propositadamente propagandistas, certo? Exatamente. Em 1955 sai um filme para a praça pública chamado O Homem na Lua, ou seja, foi exatamente nesta altura que já estavam a preparar as massas para a ideia do homem na Lua, ou seja, a América já estava a tentar dar passos à frente na corrida espacial. E estava a tentar demonstrar na sua própria Guerra Fria que o controlo era americano e não soviético. Ou seja, houve aqui então uma necessidade de a NASA se juntar a uma produtora de filmes cuja intenção era brincar com o imaginário das pessoas. Com a magia. Exato. Mas mais do que isso, houve uma clara intenção de Van Braun se juntar, ou da NASA se juntar, a uma das pessoas mais ricas no planeta Terra da altura. Sim. E o Walt Disney, sendo um apaixonado por foguetes, tendo a Tomorrowland, como nós vimos já aberta, já em público, nada melhor do que lançar este homem na Lua, e mais do que isso, o próprio Van Braun a explicar que a única, vamos sublinhar, única forma de algum dia se ir à Lua seria utilizando Saturnos enormes, ou seja, aquelas maquinetas enormes, pelo menos 3, para conseguir levar tudo aquilo que era necessário para ir até à Lua, e mesmo assim iria ser necessário ter uma estação espacial. Aliás, junto com o Walt Disney, ele até explica isso. Ora, veja. The entire wheel will slowly rotate at 3 revolutions per minute. The resulting centrifugal force will produce an artificial gravity for the men in the rim. Notice that the floors are placed so that the men stand with their heads towards the hub. The wheel is divided into 9 sections. The first section is headquarters and communications. The next section will be for Earth weather observation and prediction. Military reconnaissance experts, aided by powerful optical and radar telescopes, will observe every point on the globe as the space station makes its complete trip around the Earth every 2 hours. Next is the emergency hospital section. And then the astronomy division, where men will keep an eye on the rocket ship as it makes its trip around the moon. The rest of the space station will house calculating machines, maintenance facilities, air conditioning equipment, living quarters, and even a botanical and zoological laboratory. This entire space station will have to be prefabricated and tested on the ground. After dismantling, it will be transported in pieces up to the orbit. Todos temos a capacidade de fantasiar, mas estas pessoas na altura elas fantasiavam mesmo a sério. Eles queriam mesmo manifestar aqui o sonho de ir à Lua. Há aqui uma colaboração entre Van Braun e o Walt Disney. Talvez houve ali uma carreira que passou ao lado de Van Braun e ele certamente queria fazer fantasias para crianças. Aliás, isto foi de tal maneira que eles conseguiram mudar, através da propaganda, eles conseguiram mudar de tal maneira as mentes que, de repente, todas as crianças queriam ser astronautas, toda a gente sonhava ir à Lua, mas, de repente, saíram os primeiros filmes de ficção científica, e é nesta altura que há um pico de literatura de ficção científica, com Isaac Asimov, com uma série de grandes expoentes da ficção científica, sai aqui nesta altura. E, curiosamente, anos depois de Roswell, do incidente de Roswell. Foi em 47. Exatamente. Ou seja, tudo Roswell, que se calhar fica para outro vídeo, digo eu. Eu acho que o episódio de Roswell foi o primeiro episódio de ficção científica, na verdade. Mas nós vamos lhe falar sobre este episódio de Roswell, vamos lhe falar mais sobre a Lua e vamos estar consigo a fazer mais perguntas ainda hoje. Portanto, houve aqui de facto um sonho de Van Braun. Ele já tinha criado um projeto de uma estação espacial
Ele já tinha criado também um robô. Havia toda uma parafernália de coisas que eles Exato, queriam fazer. porque era necessário levar todos os módulos dessa estação espacial para o espaço, mas eles tinham que ser feitos na Terra e depois montados lá em cima. Exatamente. E depois de montados é que se poderia utilizar a própria da estação espacial para partir mais além, como o Buzz Lightyear no Toy Story. O que é importante que entenda? As nossas perguntas vão também de encontro a uma série de opiniões. Os cientistas da NASA nós não precisamos perguntar, até porque com alguma facilidade, como já viram, eles perdem as coisas. Então se calhar vamos falar de outras hipóteses, de outras investigações. Há quem diga que é impossível ir à Lua, mas nós não é por aí que vamos hoje. Vamos apenas se vamos à Lua, então, pelo amor da santa, tragam-me fotografias fantásticas. Exato. A maior parte das fotografias que nos foram mostradas, não só pela América, mas também por outros países que puseram... Até porque andam para lá uns rovers, não é? Exatamente. Andam para lá umas coisas. Porque a América não foi o único país a ir à Lua, a tentar ir à Lua. Está lá um coelho chinês. Exato. E porque coelho? Porque é o nome que eles deram ao robô. Está lá o coelho chinês. Está lá a caminho. Deve estar para aí a rebentar, acho que é no início de setembro, o indiano. Portanto, e há fotografias na Lua. Exato. E há filmagens, quer dizer, fora aquelas que a NASA perdeu. Mas curiosamente, todas as fotos que a NASA nos mostrou não mostram estrelas. E isto foi constantemente posto em causa, mesmo nas entrevistas com os astronautas, o porquê das fotografias não terem estrelas. Há muito pouco tempo eu vi um documentário da BBC. A BBC que é nada mais, nada menos do que uma das principais patrocinadoras da NASA. Mas isto é só um extra, uma parte que eu queria dizer. Mas eu vi um documentário da BBC e nesse documentário eles mostravam porque não tem estrelas. E a razão pela qual é que eles vão à Lua de dia. Ou seja, eles estão lá de dia na Lua. Quando o Sol está a pico, logo não se vê em estrelas, e esta é a explicação deles. De qualquer das maneiras, não sei se já esteve em algum lugar da Terra em que até vê a própria da Lua durante o dia, em que vê estrelas durante o dia, e então quando começa o lusco-fusco, então já se vê muitas estrelas. Se estivermos num local como, sei lá, se estivermos na própria América, no Grand Canyon, começa a anoitecer e consegue-se até ver a linha de Magalhães, como se chama, nebulosa. Ou seja, vê-se estrelas durante a noite. Sim, elas estão facilmente. Vê-se estrelas durante o dia cá. Exato. E nós sabemos que a refração de luz das estrelas e de tudo o resto é parada pela nossa atmosfera. Aliás, há muita poluição luminosa na Terra e mesmo assim nós conseguimos ver. Não conseguimos ver todas, mas conseguimos ver aquelas que brilham mais. E não é preciso ir muito longe nem ter uma máquina fantástica, porque com os nossos telemóveis conseguimos fotografar estrelas, certo? Então, mas isto estamos na Terra, onde há uma atmosfera. Na Lua não há atmosfera. Aliás, tanto quanto se sabe, não existe sequer um resquício de ter existido água na Lua. Foram as lâmpadas que usaram na Lua. Portanto, as lâmpadas eram fortes demais, ou então provavelmente eram máquinas chungas. Ou buscavam as lentes. Deviam ser máquinas muito más, de qualidade péssima, porque gastamos bilhões para ir à Lua à primeira e levamos máquinas más. Até vamos filmar em VHS, mas depois desgravamos. Porque sim, porque é a NASA. E a NASA pode. O importante é que há investigadores, há cientistas independentes que provam que isto não pode ser assim. No entanto, nós não queríamos, porque eu não sou entendido em fotografia, não sou entendido em fotões luminosos. Tu és? Não. Não somos cientistas. Mas os astronautas podem dizer se viram estrelas. Os actornautas? Os actornautas podem dizer se viram estrelas. Vamos ver o que é que diz Neil Armstrong e depois todos os seus coleguinhas, como eles concordam sobre estrelas. Veja tudo já a seguir. I do realize that when you were on the moon, you had very little time for gazing upwards. But could you tell us something about what the sky actually looks like from the moon, the sun, the earth, the stars, if any, and so on? The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The
the Earth is the only visible object other see than the stars. Oh yeah. You know, and pretty much all the time you can see the stars. Yeah. It's which not is a the black cool thing. void. I mean, it's black, but there's all kinds of little polka dots. There's all the stars there, and the cool thing is about it, you can see it during the day. On a clear night in Colorado up in the mountains where there's no light and you can see all these stars, we'll multiply that by 1,000. That's what it's like in space. And we have to realize that in space, without the intervening atmosphere, the heavens are 10 times as bright, stars 10 times as numerous, because there's no atmosphere to block the light. To you is the coolest, most amazing thing about being in space? The coolest thing for me is the experience of floating, not feeling my weight, and hanging by a window just after sunset and watch the stars in the big black dome of the sky. There's more than stars. You can see planets. You can see moons. You see the gas Magellan clouds of Vamos voltar. De facto, há aqui argumentos contraditórios e muito confusos, mas tentam sempre dar a ideia que não há estrelas nas imagens. E porquê que isto acontece? É a magia da Disney. É a magia da Disney, porque dá-me a entender que se eles pusessem estrelas, e apenas se, Jorge, as imagens fossem fabricadas, se eles pusessem estrelas, muito facilmente, alguém que entendesse de estrelas, até uma pessoa que se faça simples navegação, iria entender que as constelações não estavam no local certo. Exatamente. Assim não dá tanto trabalho de edição. E além, é mais complicado provar o contrário. Bem, na Lua ou não, uma coisa é certa. Será que a Lua é o que nos contam, Jorge? Eu não creio que seja aquilo que nos contam. Mas eles querem mostrar uma ideia da Lua porque deve haver aqui um tipo de agenda espacial que querem concretizar. Não deve ter agenda nenhuma. Onde está a maçonaria? Não há agenda nenhuma. Mas não nos podemos esquecer que as missões Apollo e todas as viagens e projetos espaciais são de teor militar. Exatamente. Aliás, o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin, eram todos militares. Todos militares e maçónicos. Se é militar, então eles não podem fazer estas coisas aos olhos da praça pública. Aliás, nem podem depois dizer que aquilo era tudo mentira. Exato, isto tem que permanecer classified. Exatamente, portanto, há um top secret aqui no meio que nós podemos não saber, mas podemos perguntar se foram ou não à Lua. Sim, porque há outras nações que também querem ir à Lua e pode haver aqui um jogo de espionagem, por exemplo. Aliás, a guerra ou a corrida à Lua começou de novo, portanto prepare-se para os próximos anos, vamos ver coisas incríveis. Eu acredito que sim. Por exemplo, eles não conseguirem. Vamos sair de tudo isto e vamos tentar entender ou tentar responder a tudo aquilo que lhe falamos no final do vídeo anterior. Perguntamos-lhe se fizemos até um desafio, não era? Para procurar uma imagem que tivesse a Lua representada numa pintura rupestre. Porquê é que eu lhe fiz este desafio? Primeiro porque não vai encontrar. E se encontrar, não se esqueça, partilhe comigo e diga-me exatamente onde é que está. Eu faço questão de fazer a investigação por si. Mas não vai encontrar, posso lhe desde já dizer, e o mais incrível é que não só vai encontrar, como, eu pergunto, Jorge, tudo que é romântico, tudo que é visível, tu vês aquelas coisas, a literatura, tu vês a pintura, a escultura até, a fazer representação de Lua, sim. porque é o ponto do romantismo, é o epítome. Eu tento-me pôr no lugar dessa altura, das pessoas que viviam nessa altura, que a única coisa que tinham para contemplar era de facto o céu, porque não havia telemóveis na televisão. Não havia nada. Hoje em dia que nós estamos os zombies dos telemóveis. Exato. Eles inspiravam-se nas estrelas. Exatamente. Aliás, todas as pinturas rupestres têm aquilo que eles veem. Eles têm as caçadas, eles têm os animais da zona, eles põem as mãos para se representarem, eles põem o que viam. Além do mais, eles tinham que estar atentos
aos movimentos da Lua e do Sol, porque as fases lunares tinham uma importância enorme por vários motivos, inclusive os ritmos das estações. Exatamente. Eles tinham que perceber, eles tinham que antecipar. Curiosamente, não há representação de ritmos de estações, não há representação de nada do céu, a não ser estrelas e o Sol. Curiosamente, eles já desenhavam o Sol como as nossas crianças desenham, o que já não é nada mau. Mas luas, nada. Exato, mas há uma altura, isto falando quando o ser humano era nómada e estava à procura de locais onde houvesse maior abundância, mas há uma altura na história em que a Lua não é encontrada nas pinturas rupestres. Nem nada, em lado algum. E se eles tivessem que reportar ou registar alguma coisa, mesmo nas paredes de cavernas ou grutas, certamente Lua e Sol iriam ser os elementos que mais a atenção até porque iriam chamar. a Lua até mais do que tudo, porque a Lua muda. A Lua tão depressa está minguante, como crescente, como cheia, como desaparece. Exato, ia chamar a atenção. Até isso ia chamar a atenção. Mas eles não os apresentaram. E o que é que nós queremos dizer com isto? Será que a Lua, embora seja comprovadamente pela NASA mais velha do que a Terra, será que a Lua veio depois? Será que isto faz sentido? Isto é só estranho, certo? E daí, se calhar enquanto eu disse, fez levantou aí o nariz, fez aquela cara de desprezo e de descrédito. É perfeitamente natural que o faça. No entanto, Platão, Heráclito, Heródoto falam dos povos pré-selénicos. Se se recordar do nosso primeiro episódio, Selene é o nome da nossa Lua. E os povos pré-selénicos são exatamente ditos como os povos que existiam antes da Lua chegar. Como é que isto é possível? Se calhar isto vai corroborar algumas das coisas que nós dissemos no episódio 40, certo? Em que nós abordamos ali umas coisas esquisitas. Os Anunnaki e outras coisas mais. De estações que serviam para armazenar recursos da Terra, como o ouro, que era usado como ouro monoatómico. E cá estamos nós a fazer-lhe uma ligação. Está a ver porque é que estamos na Lua nesta altura? Porque estamos a ligar todos os nossos vídeos. Os nossos vídeos fazem todos um sentido. E a ideia é, se ainda não viu os nossos episódios anteriores, pois eu desafio, mais do que ver uma pintura rupestre com a Lua, desafio a que veja os nossos vídeos. Vá a www.portugalmístico.com/canal e vai ter lá os 46 vídeos e que, se estiver a ver isto depois da estreia, se calhar já lá estão mais. Não perca, veja os nossos episódios, todos eles fazem muito sentido e, claro, vamos abordando todas as áreas, desde o lado esotérico até o lado exotérico ou místico. Do seu lado, eu espero que esteja a acompanhar-nos e que esteja a gostar de saber o quanto a Lua está oca. Oca? Sim, isto foi uma coisa que tu disseste. Jorge, explica-me isso. Tu disseste qualquer coisa da Lua ser oca no episódio anterior. Sim, oca porque as evidências que nos mostram é que a Lua possui 3 camadas de rocha, em que a mais pesada está à superfície. Isto já é estranho, porque supostamente devia ser mais rochosa e mais pesada e densa no núcleo. Aliás, isso nem é preciso sermos cientistas. Basta olhar para a Lua. É que não é preciso muito, não é? Já viu estas rodinhas todas? O que é que são estas crateras? Estas crateras são de supostos meteoros ou meteoritos, porque supostamente a Lua recebe a visita de 32 mil meteoros por dia. Só não sei como é que os fatos dos astronautas aguentaram. Isso, e os módulos. Isso já são outras coisas. Agora, aqui, estas crateras temos umas pequenas, outras maiores. Mas porquê que o fundo é à mesma profundidade? Se eu atirar uma pedra pequenina para a areia, porque é assim que é descrita ser a Lua, certo? Se eu atirar uma pedra pequenina para a areia, vai fazer uma pequena cratera. Se eu tirar um pedregulho, vai fazer um buraco maior. Exato. Porque é que isso não acontece na Lua. E, curiosamente, a 20 de novembro de 1969, quando eles estavam lá em cima nas suas descobertas e investigações, há um módulo lunar que ascende, eles tentam projetar o módulo para mover para outro local, ele acaba por cair na Lua. Isso foi na Apollo 12. E o sismógrafo logo a seguir, o que é que ele diz? Exato, e com os sismógrafos eles registaram que o pico da reverberação que estava a acontecer dentro da Lua aconteceu durante horas. Demorou cerca de 1 hora. Ou seja, como se a Lua fizesse isto. Ou seja, a Lua é um signo. Ou seja, a Lua pode ou eventualmente deveria ser metálica e oca. E não nos podemos esquecer que
os constituintes das rochas que formam a Lua Que já falámos. são formadas por materiais que não são feitos por processos naturais. Tiveram que ser feitos de alguma forma e postos ali na Lua. Eis mais uma pergunta que lhe fazemos. Se a Lua é oca, se a Lua tem todas estas particularidades, mas recorda-se do primeiro em que nós dissemos que tem uma órbita à volta da Terra, que não existe mais nenhuma Lua de mais nenhum planeta que faça? Se há tudo isto... Sim, e é demasiado grande. Será natural? E se fosse rochosa na sua totalidade, ela já tinha caído. A Terra não conseguia segurar. não conseguia prender a Lua à sua órbita. Ou seja, será não natural? Será um satélite artificial colocado que a própria história grega nos fala, em que havia povos pré-selénicos? Será que a Lua é dos Anunnaki? Será que a Lua é uma estação orbital de alguém? Se calhar já estamos a ir muito longe e para mentiras já chega a NASA. O importante é que hoje trouxemos-lhe esta terceira parte, esta de grande desmistificação sobre a Lua, mais uma desmistificação para que perceba que há conluios, mistérios, segredos na Lua, e não é à toa que é isso que a Lua representa no Tarot, que representa na Cabala, é isso que a Lua representa em tudo que é esotérico, os mistérios, os segredos e aquilo que ninguém deve saber. O que é que deve saber? Deve saber que em www.portugalmístico.com/canal vai encontrar este episódio e todos os outros, e já estamos a preparar o próximo. E desta vez vamos à Lua? Não, vamos sair da Lua, porque no próximo vamos conjecturar se não for possível ir à Lua. Aliás, e se não for possível ir a lado algum? E se existir uma coisa, algo que nos impeça de sair da Terra? Não se preocupe, não vamos dizer-lhe que a Terra é plana, porque isso é só estúpido. Vamos agora fazer esta parte final, porque já tenho ideias para o próximo, vamos começar já. Portanto, por hoje, o canal Portugal Místico vai despedir-se. É para si que nós fazemos esta conversa. Como vê, a ideia é levantar perguntas. Nós não somos donos da verdade, nem queremos. Até porque se eu soubesse a verdade, se calhar dava em doido e ninguém acreditava em mim. Jorge, por hoje, não é? Sim. Está tudo. Não se esqueça então de partilhar os nossos conteúdos e aquilo que vamos falando aqui, de se juntar ao grupo do canal Portugal Místico, subscrever no YouTube e de dar ideias, de partilhar consigo as questões de partilhar connosco as questões que tiver, ou discutir até estes temas, porque de facto nós não conseguimos provar isto, mas nós podemos falar disto, podemos mostrar uma nova perspectiva. Isto é o que nós conseguimos arranjar-lhe para 3 vídeos de 30 minutos. Se soubesse o que nós sabemos, ou pelo menos o que encontramos nas investigações, porque saber é mais uma conjectura. Sabe o que é que eu sei? Que já é tarde. Está na hora de nós encerrarmos este capítulo, este episódio, e sair da Lua, porque esta história cheira mal. Boa noite. Olá, e desde já, obrigado por estar desse lado, aqui com o canal Portugal Místico. Nós queremos trazer o máximo possível de informação, mas também, ao mesmo tempo, tentar fazer aqui um bocadinho de um programa de entretenimento que seja igualmente informativo e desmistificador. O objetivo do Portugal Místico é exatamente desmistificar e, acima de tudo, trazer-lhe a capacidade de poder, em comunidade, crescer em conjunto connosco. Pelo investimento simbólico de 3 euros estará desse lado a ajudar-nos não só a fazer a manutenção dos websites, a manutenção do canal, todo o processo de controlo e criação de conteúdos, mas acima de tudo está a ajudar-nos a ajudar em que nós estamos a ajudar a Elpo e através da Elpo nós vamos podendo fazer um bocadinho mais por aqueles que estão a precisar. Por outro lado, pode também fazer um investimento ligeiramente maior, um investimento mensal que vai não só apoiar o Portugal Místico e toda a criação de conteúdos e também ajudar-nos a ajudar de uma maneira mais expressiva, de uma maneira mais intensa, e também irá trazer-lhe a capacidade de poder frequentar os nossos cursos ou ter acesso aos nossos produtos bastante mais barato, e para isso depois terá um grupo exclusivo para patronos onde poderá ter acesso a tudo aquilo que está disponível para si. Do nosso lado, aquilo que mais queremos é que se mantenha connosco e que vá crescer connosco, sendo mais um seguidor do Portugal Místico. O canal Portugal Místico foi feito para si. Obrigado. Até à próxima.